Não? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Semana da Dessomatologia 2021. Nós hoje teremos Mônica Batista e Maria Cristina Mazzini falando sobre o mútuo multidimensional. Vocês podem acessar a programação restante, que nós teremos ainda verbetes todos os dias da semana. Teremos o Círculo Mental Somático no sábado e a tertúlia matinal no domingo. Toda a programação está lá no Facebook, vocês podem acessar e verificar por lá. Então vamos começar. Boa noite, bem-vinda Mônica, Maria Cristina, obrigada a todos pela presença. Boa noite a todos. Cadê Cristina? Está Estou chegando aqui. alguém. Pode deixar que a gente vai. Olha. Bom, então, Cristina, vou partilhar os slides, tá bom? Cristina, Oi, eu estou ouvindo. tá? Vou partilhar, então. Por favor. Eu solicito a todos que desliguem os microfones, por favor. Isso, então coloca lá na tacinha. Olha aqui, já ia, viu? Tá ótimo, pessoal. É muito bacana estar aqui com vocês. Nessa semana, mais uma vez, né, a gente consegue participar aí com tanta gente falando sobre dessoma e procurando exatamente desmistificar toda essa questão que envolve a dessoma, né? E a gente busca trazer aqui, então, a questão do luto, no luto multidimensional. Então, gostaria que a Mônica se apresentasse. Mônica Muitos Batista. de vocês já nos conheçam. Sim, já a maioria, né? Já sabe que eu sou psicóloga clínica, tenho uma especialização em luto, faço pesquisa sobre o tema e sou coordenadora junto com a Lucy do Colégio Invisível da Estomatologia. Obrigada. Eu sou Maria Cristina Mazzini, sou nutricionista, sou professora de yoga e, como tantos de vocês, também presenciei vários lutos, né, nessa minha vida aqui, nesse meu momento de consciência. Você pode passar adiante o slide, por favor, Maria? Claro. Então, qual a ideia nossa aqui, né? Os objetivos. É exatamente conversar com naturalidade sobre o luto que é vivenciado, vejam, por conscientes e conscientes, mas tem uma peculiaridade. Essas conscientes e conscientes, elas têm alguma noção sobre multidimensionalidade e multiexistencialidade, ok? E evidenciar a continuidade dos vínculos entre os enlutados, intrafísico e extrafísico. Então, só para lembrar, né, o que a gente fala de luto, o luto consiste no rompimento do vínculo de uma relação, trazendo sentimentos e comportamentos de tristeza profundo, geralmente associados à morte. Na verdade, a gente vai estar aqui falando só sobre a questão do luto na dessoma, na morte, tá? Assim, entendemos que os vínculos construídos e estabelecidos ao serem rompidos, ainda que temporariamente, lembra, a gente está falando exatamente sobre essa dimensionalidade multiexistente. Daí que está cortando, Cristina. Eu vou ver se o meu microfone... Não, bom, não posso mexer. Cristina, ouvindo?
Ela disse que na cidade dela estavam com problemas de transmissão de energia. Ela está voltando aqui. Oi, Cristina. Quer continuar um pouquinho, Mônica? Isso, se a Mônica quiser, eu voltei aqui, que eu estou no celular agora. Tá, então continua, Cristina. Eu vou botar mute aqui para não... Tá legal. Bom, então, eu não sei exatamente até onde vocês me ouviram, mas, na verdade, a gente está se referindo a essa questão das consciências de ambas as dimensões, intrafísica e extrafísica, terem esses vínculos cortados, ainda que temporariamente. Tá? Se puder passar para o slide seguinte. Então, vejam, o luto é algo natural, ele é instintivo. Inclusive, a gente sabe que tem alguns animais, o cachorrinho, né, que tem o luto, ele passa por esse processo, né? Ele pode ser vivenciado de uma forma sadia ou patológica. A gente fala sobre alguns tipos de luto, né, como, por exemplo, o antecipado, que é esse luto que começa já antes da dessoma, da morte propriamente dita, como no caso de doenças crônico-degenerativas, que envolve a cognição. Então, esse luto já começa antes da morte. Tem aquele não autorizado, que é aquele que não é reconhecido pela sociedade, né? Ou, de repente, a morte de um embrião, de um feto, né? Um natimorto, a morte de um bichinho de estimação, a morte de um amigo. A sociedade não deixa você vivenciar esse luto dentro de todas as etapas que ele precisaria até se superar. Tá? Temos também o encoberto, onde a pessoa dissimula. Então, ela procura ocupar o tempo todo, o máximo que ela conseguir, para evitar entrar em contato com a dor decorrente do luto. Então, o luto, quando ele é vivenciado com naturalidade, a pessoa ela se permite sentir essa dor. E ela também se permite falar a respeito da perda, elaborando esses sentimentos, né? E com isso também ela vai buscando esse entendimento do ciclo multiexistencial, multidimensional, o que facilita uma ressignificação da relação e da reorganização emocional após a dessoma dessa pessoa querida, tá? Então, com isso, ela também vai exercitando o desapego cosmoético e vai retornando às atividades do dia a dia. Óbvio, né, que chega um momento que existe a superação do luto, né, dessa tristeza toda. E quando isso acontece, traz um sentimento de pacificação íntima e reciclagens dos sentimentos de perda e tristeza pela dessoma de alguém. Aí a questão está, né, mas e o luto do dessomado ou da recém-consciente? Na verdade, a gente fala bem pouco sobre isso, né? É bom a gente ter sempre em mente que a dessoma ela não vai tornar ninguém melhor simplesmente por ter mudado de dimensão, né? Isso é bom que a gente mantenha isso bastante claro, porque para esse nosso encontro aqui ficar mais próximo da gente, essa é a ideia, que fique próximo de cada um de nós que já tem uma noção, uma percepção, um estudo até um pouco mais aprofundado de toda essa questão da multidimensionalidade, ok? Então, olha só, a gente vem, né, enfatizando sempre a questão da lucidez na Conscienciologia, o que é muito bacana, né? A gente busca ter essa lucidez enquanto no intrafísico, então várias técnicas existem para isso. Também a gente pode usar técnicas de lucidez enquanto nós estivermos ou estamos projetados. Tudo isso pode ser muito interessante para que a gente consiga realizar a segunda dessoma o mais perto possível da primeira dessoma, tá? Então, e também a gente, enquanto no intrafísico, é bem bacana a gente buscar
esse exercício do desapego cosmoético, né? Então, não é que você não vai dar atenção ao seu soma, aos seus amigos, você vai ter todo esse cuidado, mas vai buscar não ter um apego patológico em relação a tudo isso, tá? É mais ou menos isso que a gente se refere. E também é importante que a gente busque efetivar reciclagens enquanto a gente está aqui no intrafísico. Então, vejam só, se a gente falar, conversar, perguntar para boa parte de nós, pesquisadores da Conscienciologia, qual o seu maior medo, a gente vai falar que o nosso medo, com a informação que a gente tem, é de entrar em parapsicose pós-dessomática. Então, vejam, isso, talvez seja um medo bem justificado e coisa e tal, mas vejam, esse medo, esse mesmo medo que nos faz não querer entrar em parapsicose, pode também nos fazer com que a gente entre na tal da parapsicose, tá? Então, aquilo que a gente não tem as claras, não tem as claras para a gente mesma, aquilo que fica encoberto, enevoado, muitas vezes é isso que vem à tona em algumas situações, tá? Então, ter medo de entrar em parapsicose é uma situação bem complexa porque pode ser isso que te dê a própria parapsicose. Outra questão em relação ao medo é que, muitas vezes, as pessoas, quando têm a dessoma de alguém, elas acabam ficando com medo de que, se trazer à memória essa recém-consciex, pode prender a consciex ali na dimenere em parapsicose, tá? Não que isso não vá acontecer nunca, tá? Mas dentro de algumas situações, pode ser exatamente o contrário. E o fato de você ter esse medo de forma tão intensa, você não vai querer vivenciar a sua dor, o seu luto, de uma forma sadia. Só que não é porque eu não vivencio algo, é porque eu não quero sentir algo, que a coisa não esteja aqui no meu campo. Então, quanto mais eu trago luz, né? E aí voltamos à questão da lucidez, mas quanto mais eu trago luz a todos esses meus sentimentos de perda, de saudades, eu posso estar ajudando mais essa consciência do que fingindo para mim mesma que eu não tenho isso. Porque essa sombra, né, aquilo que eu não estou visualizando, fica numa sombra, só que está aqui no meu campo. Isso pode ser, às vezes, mais prejudicial para a consciência do que eu buscar elaborar essa minha saudade de uma forma mais madura até, né? Então, vejam, a recém-consciex, ela pode ficar em estado, ficando meio que pulando de um lado para o outro, né? Entre um sonambúlico e o extremamente lúcido, mesmo após a segunda dessoma, tá? A gente entende, eu tenho isso com experiências de consciências queridas que, né, dessomaram, e eu pude acompanhar um pouco essa trajetória delas, e a Mônica também, que, assim, isso talvez se dê exatamente pelo choque da troca de dimensões, né? E falar sobre como isso acontece no tempo assim, é inútil, de certa forma, porque nosso cérebro físico, ele entende o tempo, ou o transcorrer do tempo, de uma forma linear, né? Com começo, meio e fim, é mais ou menos assim. Só que quando a gente se refere ao extrafísico, não é bem assim que as coisas acontecem, tá? Então, por exemplo, eu já tive a experiência de estar num velório e a consciex, num determinado momento, ela estava ali, lúcida, consolando as pessoas. No momento seguinte, ela estava ali atrás, estava de belichão, né, tendo os últimos resquícios ali energéticos sendo desligados, porque eu vi a equipe toda ali. E logo depois, né, dentro da minha visualização, estava ainda de cadeira de rodas, como foi os dias anteriores à dessoma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse tempo intrafísico é diferente do extrafísico. Então, aquilo que eu estava acessando é diferente. Enfim, é algo nesse sentido. Mônica?
E também é muito comum a gente observar consciências dormindo em para-hospitais, né, para se reconstruírem psiquicamente mesmo, né? Isso a gente consegue através da projeção ou através da clarividência viajoura acessar essas informações. Então, vejam, assim como a gente tem essa fase, né, de estar aqui no intrafísico, ter que se reestruturar em relação à nossa vida intrafísica, sem essa pessoa querida, né, a consciência também vai passar por algumas readaptações. Se ela teve uma outra projeção, algumas projeções, né? Talvez ela tenha até isso mais facilitado, mas não necessariamente. Quanto a essa questão do psicossoma, da transfiguração, da volitação, o deslocamento, a comunicação, mudança de dimensões, e a própria questão do acesso à holomemória, né? Como que essa memória integral, ela vem em partes, vem de todas as vidas, quer dizer, tudo isso vai haver a necessidade da consciência se readaptar essas informações que não são novas, ela já vivenciou isso num período intermissivo anterior, mas de qualquer forma precisa dessa readaptação. Além disso, né, tem a questão de se readaptar à falta do soma e das energias mais densas. Aí, no caso, é mais frequente acontecer, né, enquanto a pessoa não teve a segunda dessoma. Essa questão do sexo, alimentação, vícios, né? Mas aí, mesmo após a segunda dessoma, a pessoa pode sentir falta mesmo daquelas suas rotinas, dos objetos que ela tinha, ausência dos entes queridos que permaneceram na dimensão intrafísica. Agora, o que a gente tem visto assim de experiências, né, que o que pode aprisionar mais a consciência nela mesma e embotar, então, essa questão da lucidez, é como ela lida com aqueles seus sentimentos de culpa, de medo, de inveja, de rancor, de inconformismo, de incompletismo, as próprias neofobias, né? Então, veja, quando ela tem esse acesso, quando ela tem esse acesso à memória, não precisa nem ser, né, de outras vidas, de outros períodos intermissivos, pode ser dessa própria vida mesmo, ou seja, quando essa lucidez e a memória ampliam, ela vai ter acesso a todos os feitos cosmoéticos, mas os anticosmoéticos também, né? Então, se ela é uma consciência que tende, né, a ficar muito culpada quando ela erra, né? Ter inveja do outro, quando ela começar a acessar algumas informações de que em alguns momentos ela foi vítima também, então a raiva, aquele sentimento de revanche, tudo isso, né? Pode vir à tona prejudicando a própria questão aí extrafísica. Então vejam que são vários detalhes que essa consciência está tendo que se adaptar, né? Então, vejam, nós, enquanto consciência, a gente pode lembrar do dessomado e levar um monte de cobranças patológicas. Isso, mesmo nós que temos essa noção de multidimensionalidade, multiexistencialidade, tá? Por que que você morreu? Justamente eu, no momento que eu mais precisava da sua presença, você dessomou, por que isso, por que aquilo, né? Esse tipo de coisa, a gente sabe que sim, pode prejudicar bastante o dessomado, né? Imagina se ele está naquele círculo ali já pode até ter saído da segunda dessoma, ele tem um conhecimento, né? Mas ele pode estar ali envolvido com alguma culpa, e esse tipo de cobrança é óbvio que vai assinar embaixo, né? Vai reverberar de uma forma negativa para ele. Agora, veja a diferença de você lembrar desse dessomado com tranquilidade e gratidão por tudo aquilo que vocês vivenciaram juntos, pelo que vocês aprenderam juntos, né? Pelas possibilidades de erro, de acerto, né? E que a gente coloca assim aquela diferença do relacionamento que acontece enquanto aqui no intrafísico da dependência um do outro e da interdependência, né? Então, essa própria dinâmica desse relacionamento enquanto no intrafísico, ela acaba também se estendendo, né? Para mesmo uma dinâmica semelhante para quando a consciência vai para o extrafísico.
Agora, aquelas pessoas que acham, então tá, não vou pensar nada da Consciex, não vou lembrar de nada, vou doar tudo num segundo e não vou mais falar na pessoa nada. Isso, pelo que se tem visto, para algumas Consciexes não é bacana, tá? Elas se sentem como se a vida tivesse sido invalidada, tipo, nossa, eu realmente morri sem deixar saudades, tá? Lembrando que a gente está conversando aqui sobre consciências que podem ser qualquer um de nós aqui, tá bom? Bom, o que a gente observa também? Que após aquele período de readaptação, a consciência ela pode continuar aí com seus trabalhos assistenciais ou, né, porque um não invalida o outro, passar por curso intermissivo. A gente observa também que algumas consciências que têm algum trabalho de assistência, depois de um determinado tempo, elas se percebem acompanhadas por esses conhecidos dessomados, né? Atuando como colaborador extrafísico na questão ombro a ombro, né? Isso é bem bacana. E esse encontro, ou para-encontro, para matar as saudades, pode se dar em projeções lúcidas ou semilúcidas, dependendo do estado intraconsciencial de cada um de nós, no caso, né, do consciência, ou ainda por alguma outra forma de parapercepção, como telepatia, intuição, por sincronicidades, pela clarividência, pela clareaudiência. Então, nós nos utilizamos de de todos esses verbetes, na verdade, né, para fazer embasamento desse nosso encontro, além de experiências nossas, né, da Mônica e minhas. Então é isso, se quiserem assim, mas a gente só se baseou em algum material, né? Mas a proposta aqui é abrir para questionar, né? Até de saber de vocês se já pensaram sobre isso, né? Porque, como a Cristina estava falando, ela teve vivências com dessoma, né? Bastante, assim como eu. Então, eu vou falar só um pouco do que me levou a esse questionamento, foi poder rever a... Mônica, Oi, só um instantinho. tirar... Não sei se deixa um pouquinho para as pessoas verem, mas faltou colocar aqui os 700 experimentos que vocês utilizaram bastante, citações do Val, né, que você estava falando, que não deu tempo colocar as páginas dos 700 experimentos. Não deu. Mas depois eu coloco, mas tem no 700 algumas pontuações que ele faz, que eu achei bem interessante. E, sincronicamente, eu abri os 700 experimentos e essa página apareceu. Então, depois eu coloco. Tá? Mas, como eu estava falando, a questão do meu caminho nesse tópico, né? É que desde a primeira dessoma que eu vivi, que eu era muito pequena, com 5 anos de idade, da minha avó, e poder vê-la novamente, ela foi para o hospital e de noite ela estava me dando boa noite, como ela fazia todas as noites. E no dia seguinte soube tumulto da casa que ela tinha dessomado. Depois, minha irmã, também com 14 anos, na qual ela sofreu um acidente de carro e dessomou, e fiquei durante 1 ano, 12 meses, tendo projeções lúcidas com ela. E isso foi um processo até terapêutico, porque eu estava com ela, conversava com ela, e aquilo amenizou demais, e ao mesmo tempo foi uma introdução. Isso eu estou fazendo, podendo ter essa avaliação agora de tudo isso. Depois foi minha mãe, que com Alzheimer já estava sem lucidez nenhuma, eu já morando fora do Brasil, e quando ela dessomou, eu tive a projeção do adeus no dia da dessoma dela, na manhã da dessoma dela, sem saber que ela tinha dessomado. Uma coisa bem nítida, de sentir ela completamente lúcida, o abraço que ela me deu, falando de saudade, falando que me amava,
e do cheiro, era o calor do corpo dela e o cheiro do perfume, que me ficou assim pela manhã, e depois minhas irmãs falaram que ela tinha falecido, que ela tinha dessomado. Então, depois tive também dessomas de amigos, nos quais eu tive acesso. Então, tudo isso veio vindo na minha vida, mas eu não fazia conexão, né? Até chegar à dessoma do meu filho. E ali parece que tudo foi voltando, e agora eu percebo assim, bem melhor do que na época que eu não podia. Mas o que eu senti na hora da dessoma dele foi uma morte súbita, com 23 anos, né? E ele tinha um problema de apneia, mas era um garotão super, fazia esporte, tênis, malhava e tudo, não tinha esse risco, e já estava com uma cirurgia, em 2 meses ele ia fazer a cirurgia. Mas, infelizmente, não deu, ele teve uma dessoma dormindo. Então, ali me abriu esse campo de sentir, primeiro, o meu mergulho numa vivência de restauração do luto, de poder fazer entendimento daquilo e, juntamente, podendo ter sincronicidades do processo que ele estava passando no extrafísico. E isso eu digo que facilitou para mim, porque eu fazia meditação na época, e fazia 1 hora de meditação, fazia todos os dias, e nessas meditações eu realmente descoincidia, eu fazia todo um processo já até de projeção sem saber, porque eu não conhecia a conscienciologia. Eu tinha muitas pesquisas e estudos em outras áreas, que também me davam um certo conhecimento, né? Então, o que eu fui intuitivamente seguindo com o que estava sendo apresentado. Então, eu comecei a sentir quando eu estava triste, e eu conseguia sentir quando ele estava triste. E nesse processo, durante as minhas práticas de meditação, também vinha muita mensagem, até psicografia e de amparadores e tudo mais. Então, foi me abrindo muita coisa, e eu vi que uma das coisas que eu conseguia fazer diferente era acolher a dor dele na hora que eu sentia que aquela dor não estava sendo minha, mas ali naquele instante parava tudo e eu sentia aquela angústia, aquela dor, como eu, quando eu tinha meus momentos, eu era acolhida. E junto com ele, não era que só ele fizesse, ele tinha uma amparadora ali fazendo. Então, isso, gente, não é uma coisa assim leve, nem como eu estou relatando, porque é uma coisa muito de altos e baixos, e tentar ter algum entendimento, mas o que eu acho que de alguma forma, essa preparação que se deu ao longo dos anos, né, com dessoma, eu banquei, a única coisa que eu posso dizer, é como se eu banquei e vivi aquilo de uma outra forma. E então foi muito interessante. Então, hoje, eu vejo, depois eu tinha feito uma especialização em perdas e lutos já há muitos anos antes de perder meu filho, aqui nos Estados Unidos. Eu queria trabalhar com crianças em estado terminal e trabalhar com famílias. Fiz a formação e depois não quis mesmo encarar o trabalho. Então, já ficou essa formação também colocada ali, não é à toa. Já quando ele dessomou, eu retomei e eu fui fazer uma terapia também com uma pessoa que fazia terapia de luto, nos tornamos amigas, começamos a fazer uma formação para grupos e criamos grupos de mães que perderam filhos. E comecei esse trabalho. O que expandiu também, novamente, o diferencial de como era vivido o luto, pelo menos nessa classificação de filho, mas não é só de filho. Eu vi depois que tem marido ou mulher
todas as coisas que a sociedade já impunha contra o luto, no sentido, se tivesse alguma denominação religiosa ou espiritual. Então, essa conexão com a pessoa dessomada, ela sempre foi proibida, vamos assim dizer. Era uma coisa não incentivada e tinha sempre uma conotação de que aquilo, de alguma forma, poderia fazer mal para a pessoa que dessomou. Então, isso foi uma coisa que foi ficando bem claro. E como eu fui lidando, conheci a Conscienciologia, entrei e tudo mais, e mesmo na Conscienciologia eu encontrei esse comportamento, né? Ainda, o que me surpreendeu muito, né? Então, eu vi que é uma coisa, não é da Conscienciologia, são das pessoas, porque a gente, de alguma forma, constrói certos pensamentos e mesmo não tendo assim noção, a gente vai acabando tendo um olhar, interpretando de acordo com aquilo, né? Estou tentando dizer que eu não estou dizendo que a Conscienciologia levantou essa bandeira, mas algumas pessoas vinham com esse tipo de informação. Então, achei que mais pesquisa, mais coisas tinham que vir, porque eu também comecei um trabalho até paralelo para Psiquismo Abril. Eu faço parte de grupos aqui da Reaprendente, então tem muita trabalho de campo aqui. E começou a vir mais jovens dessomados e tive a colaboração do meu filho nesse trabalho inicial que ele estava fazendo. E, nesse sentido, o que aparecia? Primeiro, a questão de tudo isso que eu vi acontecer. Não pode ter foto, não pode lembrar, não pode falar o nome, não pode falar meu filho, isso é propriedade. E tudo isso é como se eles tivessem entrado num espaço sideral ali, desaparecido, e aquela identidade e aquele vínculo, aquela relação, também foi interrompida de uma forma completamente assim, não entendida também, entende? Então, eu pude ver que, paralelamente também, o luto extrafísico se dá, né? Então, eles têm ajuda bastante, mais que a gente até, né? Eles têm, como a Cristina estava falando, fases que eles ficam, enfim, são mais em desligamentos, não é uma coisa também linear, né? Então, todo esse processo que eu estou falando, porque eles vivem essa tristeza, eles ajudam muito a fazer essa reparação, né? Com a gente, com as pessoas. Isso eu estou falando de um vínculo, gente, bem próximo, né? Não é porque era casado, porque teve um filho, cada caso é um caso, né? Então, eu estou falando de uma coisa de vinculação, uma relação que foi vivenciada profundamente. Enfim, eu vou só resumir que, pela a minha experiência, o que eu posso dizer é que teve muitas falas mesmo de meninos, até adolescentes, falando que não entendiam por que os pais não tinham memória, não se permitiam pensar ou lembrar, não fazia nada em aniversário, como se aquilo fosse para eles uma anulação daquela própria existência. E também essa noção de aprisionamento, como se a pessoa fosse ficar, porque é uma fase inicial. O luto é o quê? É um processo que você vai se reconstituir, né? Então, aquela vida que você tinha com aquela presença da pessoa não vai se dar. Então, essa readaptação vai ter que ser dada de alguma forma, e você vai ter que elaborar aquelas emoções todas para ter um entendimento e para poder continuar. E a mesma coisa se dá com a parte extrafísica. Não é que eles vão ficar ali o tempo inteiro ou querem ficar vinculados a você o tempo inteiro, não. Eles vão, da mesma forma que vão processando essa ruptura, essa separação, essa readaptação numa outra dimensão, eles também prosseguem, né? Então, a coisa vai se dando em dois planos, né?
Então, eu queria abrir agora para vocês, para saber se vocês têm alguma vivência, alguma experiência, se tiveram alguma vez vislumbraram algum questionamento nesse setor. Seria, Cristina quer falar mais? seria interessante fazerem a inscrição pelo chat, porque nós estamos em 30 pessoas, não dá para a gente ver quem é que está levantando a mãozinha. Então, eu solicito que escrevam ali, que aí eu vou passando para as pessoas, tá bom, gente? Hilton. Parabéns pela apresentação, Mônica e Cristina. Assim, de relato, eu não gostaria, nesse momento, eu não teria muito o que apresentar. Mas tem uma fala de vocês que para mim foi nova e que eu gostaria que vocês aprofundassem mais. Que diz assim: quem tem medo de entrar em parapsicose esse medo é o que leva a entrar na parapsicose. Eu não consegui assimilar direito o que vocês quiseram dizer com isso. Gostaria que vocês esclarecessem um pouco mais esse tópico. Você quer falar, Fala, Mônica? Cristina. Não, pode falar. Bom, eu vou usar. Eu ia falar para a Mônica falar, porque ela entende mais dessa parte de psicologia, né? Ela é psicóloga. Mas, enfim, aquilo que a gente não consegue visualizar, a gente fica com medo, medo nos prende nas situações. Então, com o medo, você toma. Não sei se você já teve um medo muito forte. Normalmente a gente tem, nem que seja alguma coisa de criança, né? E quando esse medo vem, a gente não consegue nem raciocinar. Então, o medo, esse medo super grande que a gente observa, né, em nós, pesquisadores da conscienciologia, é essa questão da parapsicose mesmo, né? Talvez de traumas anteriores, enfim. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem um elemento muito forte, aquilo toma conta de você. Então, no momento de você, na sua dessoma, se você ficar pensando, nossa, mas eu estou com medo, e agora se eu entrar em parapsicose? Você entende que você não vai dar atenção para outra questão, que é o sim da coisa? Olha, se eu entrar, paciência, eu vou sair. Eu já vim fazendo durante toda a minha vida treinos e coisas assim, sabe? É uma coisa diferente. É diferente do que você entrar no medo, o próprio medo perde a sua lucidez para isso. Mas eu gostaria que a Mônica explicasse isso de um termo mais psicológico, Mônica, do que tão Você instintivo. explicou bem. Qualquer coisa que... O medo é paralisante, mas o que eu acho interessante, quando eu tenho relatos que eu escuto, assim, com tanto conhecimento, com tanta pesquisa, com tanta coisa que se fala, ao mesmo tempo é assim, mas será que eu vou realmente ter lucidez quando eu dessomar? Ou será que eu vou também, quando ressomar, ter lucidez? Entende? É como quase um desencaixe ou uma falta de encaixe. Então, é aquela coisa que se tem um conhecimento, tem essa parte teórica, mas não tem, de alguma forma, uma integração nesse sentido. E o medo é isso, o medo que te permeia, ele faz você não ter uma conexão que possa te dar um grounding, né? Você fica no e se, e ali é uma coisa que até te distrai, mas o que eu acho que pode descrever maior é essa desconexão, né? Então, mas eu vejo isso em vários setores, em graus variados. Logicamente, não estou falando daquele medo, aquela ansiedade de pânico, mas o que me chama a atenção é isso, mesmo com conhecimento que a pessoa possui, ainda verbalizam. Mas será que isso vai se dar? Ou pode, né, não se dar? Por aí. Consegui entender, e a gente chama atenção para a questão emocional, né? Então, o peso das emoções em tudo isso. Não somente a razão, né? Tem que juntar e trabalhar a emoção também. Obrigado. Sim. Alguém mais? Guilherme está com a mão. Eu queria falar a respeito dessa relação da CONSIM, da consciência dessomada, né? Eu penso que é muito variável o que pode acontecer.
Então, o que eu penso é que a gente tem que aprender a lidar com as emoções para que as emoções não sejam travões para a gente. Então, vamos supor que uma pessoa imatura emocionalmente dessome e aqui está uma pessoa madura. Ela vai... O fato da outra pessoa estar dessomada já vai garantir um grau de obnubilação pelo fato dela ser imatura. Aí, invertendo a situação, se uma pessoa imatura está viva e a outra dessomou, a outra madura, independente do que essa pessoa imatura fizer aqui, não vai atrapalhar a que é madura extrafisicamente, porque ela vai saber lidar com as cargas emocionais. Tipo, mesma coisa que você vê ali teu cachorro triste porque você saiu e na hora que você voltou ele ficou feliz. Tipo, isso a gente sabe lidar com essa situação, né? Então, no caso ali do cachorro, a gente é maduro. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a gente tem que se preparar e saber lidar com as emoções para o momento da dessoma, independente se a gente vai ser o dessomado ou se a gente vai ser o enlutado, né? No caso aqui da apresentação, os dois são enlutados, né? Mas independente se a gente está lá ou se a gente está aqui. Então, é uma questão da gente se desenvolver e saber lidar com essas emoções. É um luto, Guilherme, que eu estou tentando chamar de um luto conjunto. Eu não sei, bem ou mal, o que eu pude vivenciar na minha relação e pude oferecer a dois grupos de mães essa vivência, tá? E cada uma do seu jeito conseguiu fazer as suas conexões e viver o luto de outra forma, né? Não daquela mais convencional, que todas também conversavam e se debatiam fora daquilo ali. Era que nem um bubble, eram dois big bubbles, né? Que estavam dando espaço não só para viver aquela dor, viver e literalmente ter um entendimento, ou gastar aquilo, fazer aquela emoção desgovernada, intensa, acabar apaziguando num sentimento, num relocamento, né? Então, isso tudo que vai trazendo um reequilíbrio, mas não fora daquilo. A gente até hoje não vê isso. É isso que eu estou, talvez, tentando trazer, o que facilita para ambos os lados. Além de, eu também noto que, se você também quiser, porque você vai estar tão mais aberto a essa convivência, que isso vai te ampliar muita coisa. Muita coisa. E isso em todos os sentidos, assistenciais, eu posso dizer até na minha linha de trabalho terapêutico, como esse campo, ele me ampliou muito, entende? Então, isso também é uma coisa benéfica, que eu posso dizer, em termos de crescimento, né? Gostaria de que tivesse sido dessa forma, não sei, trocaria se eu pudesse, provavelmente, entende? Eu tenho que ser super sincera, mas o resultado final, eu posso dizer que teve um benefício, está tendo um benefício, teve crescimento, entendimento, e podendo ajudar muita gente nesse sentido, mesmo que não tenha muita noção. Mas só de elas viverem conflito e você poder direcionar e poder trazer uma normalidade, sabe, até em tantos conceitos e conflitos que a pessoa ouve o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então,
passem baby steps, Guilherme. Para mim está sendo aqui agora, expondo para vocês, assim, bem de uma forma repartindo mesmo, porque, enfim, eu estou... não tem como, entende? Então, eu tive que me posicionar. Então, eu só queria, assim, ver, assim, ouvir de vocês enfim, tá aberto a... Mas o que eu quis dizer, Mônica, é que o dessomado ele pode estar em N condições lá. Sim, Né? sim. Em algumas situações, ele não está em condições de ter comunicação. Então, Exato. não existe uma regra geral, né? Não Exato. existe... Eu penso que o fato de você ter uma foto ou não, isso não vai interferir de maneira nenhuma, né? Se você se referir ao filho como filho, não vai mudar de maneira nenhuma. O que pode interferir é a pessoa todo dia na cama ali antes de dormir, ficar pensando 1 hora naquela pessoa que não era para ter dessomado, sabe? Aquela Sim. evocação patológica, sofrida, que você está transferindo esse sofrimento para a consciência, que muitas vezes a gente não sabe que condições que está do outro lado, né? Então, por isso que eu chamo a atenção para a nossa própria evolução, que a gente tem que saber lidar com as situações de uma maneira desdramatizada, igual o Colégio Visível sempre fala de ressignificar a morte, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com as nossas emoções para a gente não interferir negativamente no caminho da consciência, né? Isso, Guilherme, a ideia Então, exatamente da gente trazer isso foi isso, né? Tanto que a gente não aprofundou a questão aqui do parapsicótico e nem daquela pessoa que já tem a dessoma, já vai para uma comunidade extrafísica mais evoluída. A gente buscou fazer uma coisa assim, de nós, de repente nós amanhã podemos passar por isso, sabe? Então, a gente já tem uma percepção, a gente já tem esse conhecimento, né, que a gente não precisa fazer esse tipo de evocação patológica, né, da consciência, para encher a consciência de um monte de energia negativa. A gente já não precisa mais disso. A gente consegue trabalhar com a nossa dor e o nosso luto sem culpar a consciência de ter dessomado, entende? A ideia foi trazer uma situação que pode ser realmente a nossa. Só que, assim, claro, eu concordo com você. Até nós conversamos muito, eu e a Mônica, sobre essa coisa do quadradinho, nada. Quando a gente fala nesse sentido, nada é assim, é uma regra, olha, isso é isso, vai acontecer aquilo e pronto. Não existe isso. É muita informação que a gente tem. Mas o que a ideia da gente é que a gente possa exatamente falar com mais naturalidade, né? Porque essa naturalidade pode fazer com que tanto a gente ajude a consciência, né? no elaborar o próprio luto, quanto a consciência pode nos ajudar nessa elaboração do próprio luto, né? Na questão da relação de interdependência, de companheiros evolutivos, e não daquela coisa dependente, patológica. Por que a gente está falando isso? Porque a gente vê, não só no âmbito da conscienciologia, tá? Mas em diversos setores, as pessoas que não querem, não pode ver uma foto. Olha, você tem que tirar todas as fotos, as pessoas às vezes são taxativas. E é bem isso que você falou. Peraí, mas por que eu não posso ter foto? Por quê? Sabe? Eu não estou lá gritando, por que você foi? Por que isso? Por que aquilo? Não. Muito pelo contrário. Vejo foto do meu avô, quanto que a gente se divertiu, né? Eu já aprendi tanto com você, espero que você tenha aprendido comigo também. Caramba, né? É uma coisa diferente. Então, a gente está buscando realçar esse relacionamento que já pode ser diferente. Então, a gente não precisa ficar naquela dicotomia, sabe? De, não vou nem pensar nem nada, sabe? Porque não posso. Não, olha, eu já tenho um pouco de informação, a consciência já tem um pouco de informação, claro que muito a gente vai ver na hora que a gente dessomar também, né? Mas a gente já tem algumas dessas experiências e contatos, de ir acompanhando essas consciências mais próximas
períodos aí de 1 ano, como a Mônica falou, eu também tenho algumas experiências nesse sentido, 1 ano ou 2, de acostumar, de tendo esse luto vivenciado, compartilhado, já nem sei mais como que a Ana colocou aí como uns nomes possíveis, mas nesse sentido, de uma coisa que começa a ter um pouco mais de maturidade nessa compreensão. Não estamos falando daquela consciência que já enquanto consciência é obnubilada, entende? Não estamos falando dessa, não aqui, hoje. Sim, exatamente. Eu vou até dizer, esses dias me contactou uma mãe que eu não conheço, que perdeu o filho, e o caso dela é exatamente contrário, né? Um rapaz que estava com problema de droga, e acabou dessomando. Quer dizer, isso é uma coisa, é um processo que não vai poder se dar dessa forma, entende? Então, eu estou te falando, cada caso é um caso. Mas o que eu estou trazendo é a possibilidade, Guilherme, que talvez isso, eu, pelo menos, nunca fui oferecida a isso. Né? Então, eu estou só compartilhando, mas cada caso é um caso, como cada relação é uma relação. Né? E como as pessoas, que se quiser fazer avaliação de luto patológico, nossa, eu tenho pilhas de casos aí. Né? Porque a relação e o vínculo é que te diz que tipo de relação você vai ter no intra ou no extrafísico, ou como queira. Né? Não é o título de ser mãe de alguém ou ser esposa de alguém, não é posse nem título. Então, eu falo muito em relação, especificando o que você construiu nesse vínculo, nessa relação. Então, não é para todo mundo, não são todas as relações, entende? Não sei se estou esclarecendo nesse sentido, estou pontuando bem uma coisa que eu gostaria de ter sido oferecido, talvez, entende? Ia me ajudar bastante. Vou falar um pouquinho antes da Tânia. Nós vamos participar do Círculo Mental Somático no sábado. E nós tivemos uma reunião ontem. E eles perguntaram o que não se fala quase na conscienciologia que vocês gostariam de abordar. Aí eu me lembrei, falei assim, a gente fala muito de tudo, mas não falamos quase das consciex, né? Então o Círculo Mental Somático também vai abordar a pós-dessoma. Isso é uma coisa interessante, porque quantas pessoas têm essa vivência e não pode falar, porque não é normal, né? Não sente liberdade de falar, não é uma coisa natural. Então a gente está trabalhando para que isso seja natural. Esses dias eu estava conversando com a colega que fazia o marido dela fazia aniversário e ela estava muito triste naquele dia. Eu falei, mas por que você está triste? Ah, porque eu não posso pensar, porque eu não posso... Eu falei, como que não pode? Seu marido, você viveu, sei lá quantos, 40 anos com ele, 30 anos com ele? Então sente o acolhimento, sente a presença, deixe-se viver esse momento, né? E quando eu falei isso para a pessoa começou a sentir diferente, sabe? Porque foi liberado. E é isso que a gente está tentando trazer, não só para vocês, mas em todos os lugares, liberar de falar daquele que foi importante para a gente, falar com carinho, né? Isso não tem, para mim, para o meu luto, isso foi muito especial, saber que eu não precisava deixá-lo ir, né? Ele podia estar aqui e lá e uma hora sentir um cheiro, uma hora sentir uma coisa, oi, né? E isso foi muito especial para mim e eu acho que quanto mais pessoas puderem viver essa normalidade, vai ser muito assistencial. Não é, Tânia?
A experiência que eu quero trazer, minha mesma, eu quero só assinar embaixo aqui desse trabalho que elas trouxeram, que eu achei maravilhoso poder falar sobre isso, né? Na minha experiência mesmo, eu quero deixar aí como a Mônica, né? Eu tenho uma experiência já há mais de 30 anos, por exemplo, que a minha avó faleceu e eu tinha uma afinidade gigantesca com essa mulher. Eu sei que tenho ligações com ela, e assim, até há pouco tempo atrás, em 2018, ainda tive uma projeção que eu percebia que eu estava ali fazendo uma assistência ainda para ela, e tive até uma experiência fantástica num laboratório do CAEC também. E com um tio que eu tinha muita afinidade, dessa coisa que a Mônica fala da afinidade, que eu acho que é bastante importante, que tipo de vínculo que a gente tem com aquela consciência que dessomou, né? E na questão do meu filho, que dessomou há 5 anos e meio, e assim, aquelas experiências foram acachapantes mesmo para mim. As experiências, as vivências que eu tive com ele depois da dessoma, depois de um tempo, e essa coisa da Mônica fala, eu tinha uma afinidade muito grande também com o meu filho, nós temos uma ligação muito forte, e assim, por um período, quando estava eu passando já por aquela fase terrível do luto, né, de perder um filho, qualquer pessoa pode imaginar, mas aquela questão assim de que alguns dias eu estava bem e eu sentia que o luto estava do lado de lá e não de cá. Então, assim, falar sobre o luto do outro lado, eu acho que é bastante rico, porque a gente precisa falar sobre isso. Como que está a consciência que foi, né? Como que está essa consciência, né? Ela está vivenciando também o luto, o que é absolutamente natural nesse período. E às vezes a pessoa que tem afinidade com ela, não digo de forma patológica, mas ela é necessária também nessa ajuda. Então, assim, quando eu comecei a perceber e sentir isso, eu comecei a ter foi desenvolvendo um outro tipo de relacionamento com o meu filho, com essa consciência, né, que hoje não é mais meu filho aqui, mas é aquela coisa, ele é meu filho, a relação que eu tenho com ele hoje, enquanto consim, é de meu filho. Ele realmente tem que seguir do lado de lá. Quando eu comecei a perceber isso e que eu comecei a descobrir um outro relacionamento com ele, e como tenho ainda conversas, né, com ele, onde eu falava sempre para essa consciência, é necessário que a gente supere isso juntos, porque juntos a gente consegue ser mais forte. É necessário que você fique forte aí e eu forte aqui. De mãos dadas a gente pode evoluir. Não há o que se fazer, né? Assim, então acho que de forma sadia, era uma conversa boa. Eu me sentia passando energia para ele e muitas vezes acho que a energia vinha do lado de lá. Então, isso foi, assim, muito importante na construção e na superação desse luto. Foi muito importante esse relacionamento. Então, eu acho que, assim, eu entendo o que a Mônica está dizendo, que em alguns momentos as pessoas pedem para tire foto, não fale mais da pessoa, aquela coisa toda. Isso deixa a gente num estado, eu diria, deplorável mesmo. Quando você aprende a se relacionar com aquela pessoa que se foi de forma saudável e positiva, o resultado é maravilhoso e positivo. É uma construção de uma superação, eu acho que de lá e de cá. Eu acho que eu penso que comigo que eu fiz esse trabalho em conjunto, foram em muitas mãos, em muitas energias, em um grupo grande, mas ter esse entendimento de que é necessário que a consciência também tenha esse tempo de desligamento. Né? Eu entendo, assim, ele vai ter a continuidade da vida ou dos projetos e da programação existencial dele, a gente fala do outro lado, né? Mas em outra dimensão. E eu aqui também tenho que dar continuidade à minha vida. E quando isso é feito em conjunto, de forma sadia, é uma energia maravilhosa, é um efeito halo na família, em tudo. Assim, eu acho importantíssimo falar sobre isso de forma madura, de forma segura, né? Entendemos, sim, o que existe o luto patológico, a gente entende todas essas questões, mas é necessário se falar de forma positiva de essa superação e de esse relacionamento com a consciência acontecer de forma sadia, positiva, e ela auxilia na evolução do conjunto do grupo. Eu acho isso fantástico, parabéns, meninas. Eu quis trazer aqui a minha experiência, que é meio parecida mesmo com a Mônica. Esse relacionamento é outro, o vínculo que a gente tem com as consciências trazem para nós força, ou a gente auxilia do lado de lá. Mas o luto, eu acredito sim que ele existe aqui e lá. Parabéns para vocês. Obrigada. Ter coragem de abordar o assunto. Obrigada.
Estou lendo aqui bastante. A A Vanessa, Vanessa, eu acho que quer falar, né? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Dá para me ouvir? Tá. Uhum. Então, assim, primeiro, eu estou recém chegando aqui, né? E hoje é um dia bem significativo, assim, para mim, nesse sentido, que hoje está fazendo 60 dias que meu pai dessomou, né? Dessomou com Covid. E meu pai sempre foi muito ligado ao parapsiquismo e tudo mais, e, enfim. Mas uma coisa que está sendo para mim muito esclarecedora é porque durante todo esse tempo, durante esses 60 dias em que ele dessomou, parece que assim foi um universo de coisas acontecendo, né? A gente sai muito em busca de porquês, de resoluções, de querer encontrar a pessoa, de querer saber como tá e tudo mais. E é uma avalanche. E um dos insights que eu tive foi uma coisa muito ainda estava num processo ainda até meio de espiritualidade, né? Que eu falei assim, não existe justiça divina, né? Porque onde já se viu, a pessoa de soma, ela vai, na época desencarna, né? Ela vai embora, a gente tem que ficar com esse vazio todo aqui, as pessoas falam, ele tá melhor lá, mas como assim? Como que ele tá melhor lá? Como é que ele pode fazer? Aí veio a questão da raiva, né? Depois disso veio também essa questão assim, o que eu tenho que aprender com isso? Será que é o desapego e tudo mais? Então, eu permeei, assim, o que vocês falaram, permeou todas essas emoções e pensamentos e confusões, e 3 dias depois, logo, eu tive um sonho com ele, que daí a gente já não sabe se é sonho, se não é sonho, se é encontro, como é que faz essa diferenciação. Então, eu fiquei louca de feliz de ter encontrado, de saber que ele estava bem, mas, ao mesmo tempo, querendo pegar essa pessoa, e muito confusa, e, assim, e carregando muito sentimento, assim, logo que ele dissomou, eu tentei o máximo que eu pude falar muitas vezes, assim, verbalizar que eu era grata à vida, que eu era grata porque eu já pensava assim, nossa, ele dissomou com Covid, ele deve ter dissomado com muito medo, deve ter dissomado com culpa, né? Enfim, daí eu tentava fazer isso, mas não teve jeito, veio o momento da raiva, né? Poxa, mas por que você fez tudo errado? Mas por que você não me ouviu? Mas por que você não foi no médico? Mas por que... E aí, assim, ouvir que talvez, e venha confirmar muito, assim, que talvez do outro lado é possível que exista também esse luto, e às vezes a gente ainda aqui que está em Consim, talvez a gente consiga se apoiar, ainda até de uma maneira mais cronológica, seja um pouco mais fácil, apesar deles estarem com os amparadores, a gente ainda consegue ter uma certa, vamos dizer assim, um pouco mais de lucidez do que está acontecendo. Então, assim, para eles, eu entendo que seja um pouco ainda mais complexo, mais difícil. E hoje, sem dúvida, essa fala de vocês está sendo para mim muito esclarecedora e confortante, né? Num dia que é tão marcante para mim, que hoje está fazendo 60 dias mesmo, né? Em que a gente... eu escuto a voz dele falando comigo, né? Oi, filha, fala, filha, deixa que o pai resolve, deixa que não sei o quê, e ao mesmo tempo fica aquela coisa, né? O quanto... como que ele tá, né? Enfim, como é que tá as coisas agora, onde que ele tá, como é que ele tá, enfim. E de querer ajudar, de querer, enfim, contribuir, já que eu não consegui, já que é aquela coisa, né? Já que eu não consegui fazer ele fazer a coisa certa aqui, enquanto ele estava como consim, de pelo menos auxiliar e falar para ele que a gente está aqui e não esqueceu dele de jeito nenhum e nem vai esquecer. É isso, obrigada. Legal, obrigada por repartir. Parece que a Tânia queria falar de novo, Tânia? Não? Gente, nós temos mais Não, acho que eu tentei baixar a mãozinha e deu algum erro, mas está tudo certo. Nós temos mais um tempo ainda. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Sintam-se à vontade para contribuir como queiram. Hilton. Será rápido, que eu acho que outras pessoas que não falaram têm muito a contribuir. Mas na fala de Mônica, eu vi ela falando sobre todo esse processo, né? E me veio muito forte, Mônica, esse termo luto integrativo. Um conceito que até então eu não tinha pensado, mas esse processo que você integra essas realidades, essas dimensões, essas facetas, né? O racional com o emocional, o intra com o extra, o seu processo
subjetivo com o externo, né? Tudo isso ia assim de uma forma muito clara. Eu achei assim brilhante essa explanação de vocês, né? Assim, foi uma construção e assim parabenizar a Lucy por trazer isso, que a gente às vezes fala muito da Conscienciologia e esquece de falar realmente do extrafísico, né? De falar de quem se foi. Achei brilhante, muito bom. Tá? Somente isso. Legal, obrigada, Hilton, pela sugestão aqui. Faz sentido. Eu queria pedir para a Mônica falar um pouco sobre o vínculo continuado, que acho que vai dar sequência no desenvolvimento da temática de hoje. Dos laços continuados, né? Existe essa teoria aqui, né? Americana, foi desenvolvida aqui. E até as pesquisas que eles fizeram foram exatamente dessas vivências que as pessoas enlutadas estavam tendo, desde crianças que viam os pais à noite, por muito tempo, mulheres que tinham perdido os maridos, também não só viam, como sentiam a presença, sentiam o cheiro. Então, toda essa parte desse parapsiquismo atuando, e isso está registrado em pesquisas. Então, isso é uma coisa que não era uma coisa ruim para a vivência disso, muito pelo contrário, né? E então, o que eles estavam falando, que eles estavam rebatendo o luto tradicional, que se dizia que teria um período de tempo, que a pessoa teria que abrir mão dessa outra pessoa, todos os termos bem assim mais não levando em consideração, né, a questão da relação, porque tem muita gente que perde pessoas que não tinham uma relação, apesar de terem os títulos, vamos assim dizer, mas a relação mesmo não, né? Então, essa perda, logicamente, vai ser diferente, porque, novamente, é de acordo com que essa relação se formou, se transformou e se desenvolveu, né? É aquele vínculo criado, não é o papel que se tinha, né, na relação. Então, o que eles falam desenvolveram que a pessoa vai gradualmente podendo, através da memória dessa outra pessoa, poder reverenciar essa existência dessa relação, o tempo que repartiram, as trocas que tiveram, e dentro disso ela vai elaborando toda essa camada de coisas que são normais, e isso se dá em todas as teorias quase de luto, como ela estava falando do pai, que a primeira fase é essa que, e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, né? Então, para a Vanessa, a frustração dela, por que esse pai não se cuidou? Ou talvez eu não teria que ter ido lá e trazido ele. Entendeu? A gente lida com uma impotência e com uma frustração de tentar ter feito algo para evitar aquilo, né? E isso é o processo inicial do luto. E a gente se debate com as configurações mais loucas na cabeça da gente, né? E a gente se cobra, e mesmo sabendo que isso é irracional, entende? Então, faz parte, não adianta chegar, olha, isso é uma loucura que você está pensando, eu sei que é uma loucura, mas é isso que está se passando. Então, tudo isso é um processo de aceitação, de acomodação, de ficar brigar com, se é Deus, vai brigar com Deus, se for, entende? Você se debate, e aquilo ali vai gastando, é isso que é o respeito ao tempo que vai. Logicamente, estamos falando de uma coisa que tem um path normal, não é uma coisa patológica, porque a patologia já vem antes, não é porque dessomou, porque perdeu, porque é luto, não, né? Que a gente fala, como a gente convive com as situações, você vai conviver em todas, né? Então, novamente, quero pontuar muito bem isso, porque o que a gente mais vê é uma lente mais para a patologia do que para a normalidade. Então, nessa teoria de laços continuados, eles
desenvolver o que eu achei muito bacana isso, essa autorização da pessoa poder conviver com essas lembranças, com compartilhamento, falar da pessoa que dessomou, como até virar uma memória coletiva dessa existência, e gradualmente ela vai se distanciando, ela vai voltando à vida, ela vai se reiterando das coisas nos seus afazeres, no seu dia a dia, e isso vai se dando esse distanciamento, porque ela vai relocando aquela relação, aquele sentimento dentro dela, sabe? Vai ter um espaço no coração dela que ela vai ter ali de pontuação daquela pessoa, daquela relação, sem impedimento dela prosseguir com a vida, refazer a relação dela com outra pessoa, seja o caso, entende? Faz parte de um processo de autorização que foi diferente, deu uma quebrada nos processos tradicionais, vamos assim dizer. Né? Então, é isso que se dá os laços continuados, que no final até que é uma coisa muito mais prazerosa e até diminui o tempo, porque essa autorização não te reprime a tua vivência, muito pelo contrário, sabe? Então, tem essa teoria que eu acho que é bem bacana, bem válida. Mais alguma coisa, gente? Não podemos... O Guilherme está com a mãozinha levantada. Eu Pode queria... ser, já tá. Eu queria... Quando a gente fala de parapsiquismo, eu acho que a gente precisa expandir. Se a gente travar só no positivo, eu penso que a gente pode estar se enganando. Então, eu acho que é interessante a gente falar de uma profilaxia em relação ao problema que pensar que o positivo está acontecendo possa gerar. Então, que nem o Chico Xavier falava, né, o telefone sempre toca de lá para cá. Então, o fato da gente sentir a presença de uma consciex e comunicar com ela afetivamente ou energeticamente ou até telepaticamente, eu não vejo problema. O que eu vejo problema é a gente chamar essa consciex. Então, quando o pessoal da Conscienciologia fala de evocação, é uma profilaxia para uma situação que pode ser problemática, né? Quando você evoca uma consciex, como que é uma evocação? É você pensar, literalmente você chamar a consciex, né, de alguma forma. Você pode estar atraindo consciex que não sejam a consciex que você está atraindo, né? Então, você pode estar sendo ali manipulada por um assediador, uma consciex que não tem nada a ver com a história, mas quando ela percebe que você está evocando, vamos supor que essa pessoa já foi para uma comunidade ou está na baratrosfera, sei lá, de qualquer maneira, né? O fato de você evocar, você está abrindo uma porta que pode ser problemática, né? Uhum. Então, eu só quis levantar esse assunto. Mas por isso que cada caso é um caso, Guilherme, entende? Eu entendo isso, mas continuo dizendo que cada caso é um caso. E aí não pode falar, porque quando você fala evocar, ter uma lembrança. Só de ter uma lembrança, você vai descrever isso como estar chamando essa consciência, né? Então, uma coisa vai levando a outra. E cis pode ser, você pode ver, tem sinaléticas, você aprende a ficar mais atunado nas sinaléticas, exatamente de que você sabe o que está ali. Né? Então, isso tudo também vai desenvolvendo. A coisa não é assim, é uma coisa mais trabalhada, mais de discernimento nesse sentido também. Então, e até Mônica, você pode quando... fazer assistências várias vezes também já pude fazer.
entende? Eu Então, discordo que uma lembrança é evocação. A lembrança pode ser o telefone tocando de lá para cá. Então, eu não penso tão fechado quanto vocês imaginam, não. Eu não sou do contra, não. nossa, Guilherme, entendeu a sua colocação. por favor, nossa. Não, é que a Mônica falou que eu vou pensar que quando uma lembrança é uma evocação, e eu discordo Não, desculpe, disso. não, desculpe, eu a lembrança falando, não falei necessariamente você, é uma Guilherme evocação. Vasconcelos, estou falando que eu ouço muito isso, Guilherme, por favor, não leva a nível pessoal, estou falando, então eu me coloquei mal e não especifiquei. Eu ouço muito isso daí foi, cadê? Vanderlei já saiu, eu já chorei todas as minhas pitangas no ombro do Vanderlei em relação a várias questões que eu venho me debatendo com isso. Né? E ele sempre foi uma pessoa que deu muita força para mim seguir nesse caminho, com todas essas vivências, experiências do Paraná. Então, ele sabe mesmo, e ele tentava me apaziguar, me explicar, e nossa, foi muito bacana. Ele me deu um suporte bem legal nesse sentido, porque essa terminologia de evocação, de apego, assim, eu falei, eu vou fazer uma trinca aqui com essas palavras que são repetidas como mantra, né? Então, não digo que elas não tenham sentido, elas têm sentido, sim, porque cada caso é um caso. Você respondeu quando ela falou se você gostaria de contribuir. Professor Walter. Só isso. Gostaria de falar, Walter? Lucy sempre chamando, né? A Lucy sempre... Então, Lucy, é assim, o que a gente pode dizer, não é? Cada consciência, ela tem um perfil, né? Ela é individual, ela é personalizada, então é difícil a gente generalizar a dessoma em relação a todas as consciências. O que a gente poderia tentar dizer é que cada consciência dessoma de acordo com o seu paradigma. Então, a dessoma da pessoa e dos parentes, né, no intrafísico, vão viver a situação da dessoma conforme o seu paradigma. Agora, essa questão toda do luto, né, continuado é interessante, porque o que ocorre? A gente tem que entender o seguinte fato, que o ser humano, ele tem na sua evolução a parte instintiva, a parte egóica. Então, é um pouco natural que a pessoa, na hora da sua dessoma, o instinto de preservação vai falar mais alto, entendeu? Ou vai bater forte na pessoa. Isso é instintivo, não é uma coisa racional. Não depende muito do paradigma, né, da racionalidade. É um pouco mais instintivo. E também a parte do egocentrismo, o apego, né? Então, é importante que a gente entenda que cada um tem a sua dessoma de acordo com o seu paradigma e tem o seu luto de acordo com o seu paradigma. Então, eu acho assim que dentro de um conceito mais positivo, mais rígido, mais homeostático, é a gente procurar desenvolver novas visões paradigmáticas, procurar conhecer cada vez mais, né? Entender um pouco cada vez mais. E aquela coisa toda que eu acho interessante, até a gente havia comentado num curso que a gente administrou, tipo assim, a gente entende que tal Consim, que agora é Consciex, pode ter sido teu filho, pode ter sido teu pai, tua mãe, ou enfim, alguém da sua família, mas não é mais. Entendeu? Mas isso parece real, mas não é mais real. Ele não é mais teu filho, não é mais teu marido, não é mais tua esposa, mas parece que é, não é? Então, é um conceito paralógico. Parece real, mas não é mais real. Mas a gente tem que viver o que a gente chama do paradoxo, paralógico. O que é? Não é real, mas eu posso viver com essa lembrança numa boa. Entendeu? Eu posso viver satisfatoriamente dentro de um processo homeostático, lembrando, agradecendo, né? Então, isso é possível dentro do que a gente poderia chamar de paradoxo paralógico. Não é real mais, mas eu aceito essa situação toda paradoxal.
não é mais meu marido, não é mais minha esposa, não é mais meu filho, mas eu vivo esse paradoxo paralógico numa boa, entendeu? Tendo saudade, comentando com os outros familiares sobre tal pessoa, tudo que ele... E é importante o exemplarismo da pessoa, né? Quando a gente focar o paradoxo paralógico, sempre procurar focar no trafor, no lado positivo, para evitar qualquer rememoração patológica. Não é? E dá um desconforto evolutivo para a consciência, gera um desconforto evolutivo para a consciência. O que é o desconforto evolutivo para a consciência? É aquela situação onde ela é lembrada pelos trafares. Então, isso pode gerar um certo desconforto. Então, é assim, eu acho que está tudo ok, parabéns aí para vocês. Esse tema é um tema muito profundo, a gente só tem que evoluir mais em cima desse tema mesmo, discutir, refletir, colocar novas abordagens, desmistificar esse contexto todo, ressignificar e fazer um bate-bola aí intra e extrafísico homeostático, né? Então, parabéns a todos aí, não quero me adiantar mais, mas muito obrigado aí pelo convite, viu? Tá bom, Luci? Obrigado pelo convite, para a Lucia, para a Mônica, para a Cris, e foi um prazer aí estar com esse povo todo aí que está discutindo, né, esses temas altamente relevantes. Quer queira, quer não, nós vamos passar por isso, nós vamos ter essa autovivência. Então, quando a gente começa a refletir, quem sai ganhando somos nós, né? Então, muito obrigado aí, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigada. A colocação foi muito importante. Bom, eu acho que... Marcela, a gente já podemos encerrar, né? Encerrar, tá. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos e principalmente a Mônica e Cristina, que toparam de falar de um assunto tão polêmico que a gente precisa começar e é um passinho de cada vez, né? Mostrando um pouquinho de cada vez para cada pessoa abrindo a compreensão e a aceitação. Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada Agradeço. a todos aí pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Foi muito Boa noite, bom. pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns. Boa noite, foi excelente. Obrigada, Dani.